apresentação e que tem uma palavra maravilhosa do céu pra gente. Bom dia, galera, tudo bem? Primeiro quero pedir desculpas, estou com a voz um pouquinho gripada, mas isso na verdade é uma coisa que não importa muito porque vai ser falado. Porque o que vai ser falado aqui não depende de técnica, mas sim de uma mensagem. Então a minha voz pode até estar um pouquinho ruim, mas o que vai importar, obrigado. O que vai importar é a mensagem que aqui vai ser falada. Essa mensagem, como sempre, ela tem base nesse livro aqui, que é a Bíblia Sagrada, e ela é um guia de fé para todos nós. Só que o sentido de quando a gente fala da Bíblia como Bíblia Sagrada, não é porque esse papel aqui é sagrado. Esse papel aqui é um papel como qualquer outro papel, como esse aqui que eu escrevo, que eu desenho, como qualquer coisa. Mas sim porque as mensagens que estão aqui dentro, elas falam de vida. Porque as mensagens que estão aqui dentro, obrigado, elas têm poder para modificar vidas. Elas têm poder para vivificar. Hoje eu também não estou com o meu microfone do ratinho, igual na outra pregação. Então também hoje eu tenho que ficar segurando o microfone. Basicamente, a gente vai começar por uma definição de o que é milagre. Essa definição passa por uma conceituação simples do significado de milagre. Olhando no dicionário, milagre ele é um acontecimento dito extraordinário que à luz dos sentidos e conhecimentos, até então disponíveis. Então, basicamente, a gente tem em cima desse conceito que milagre é algo maravilhoso, algo extraordinário, algo que muitas vezes nós não conseguimos explicar. Só que a gente tem um defeito que muitas vezes a gente associa milagre à cura. E não necessariamente, não é que curas não são milagres, curas são milagres. Acontece que milagres não são apenas curas. O conceito de milagre ele é muito maior do que um conceito unicamente de cura. Ontem eu estava conversando com a Emily e eu perguntei para ela os requisitos para se ter vida no planeta Terra. E ela me falou lá que são 6 elementos e tal, tem uma questão de proximidade com o Sol. E é muito incrível que tem algumas pessoas que elas sustentam o acaso em detrimento do milagre. Se para a gente ter esses 6 elementos, ter essa proximidade e distância do Sol, você precisa necessariamente ter fé para crer. Porque ou você tem fé em um milagre da existência, da criação, ou você tem fé no acaso. Mas em ambos os casos, você precisa ter fé. A ciência, ela não contrapõe o milagre. Ela explica uma causalidade, mas ela não consegue definir a essência, porque a essência se baseia sempre em fé. Se você tem fé no acaso, você tem fé. Você está tendo fé. Você pode ter fé no acaso, você pode ter fé em Deus. Eu, basicamente, não consigo entender o conceito de se ter fé no acaso. Porque o acaso é algo corriqueiro, algo proveniente de sorte. E eu não consigo ver como sorte algo tão incrível, algo tão milagroso, algo tão grande quanto a nossa vida aqui. Então, para mim, é muito confuso conseguir entender a fé no acaso. Só que as pessoas, na maioria das vezes, não percebem que elas precisam, inevitavelmente, de fé para entender isso. Agora a gente vai entrar na questão dos milagres. Os milagres que Cristo operou em terra. Os milagres de Jesus, eles têm uma função. E a primeira coisa que a gente pensa quando a gente fala dos milagres de Jesus é que os milagres de Jesus, eles foram feitos por Jesus, Deus, para provar em terra que ele era Deus. Só que se a gente analisar os textos, a gente vai perceber que não era para isso. Sim, Jesus em terra, existiam algumas profecias que denotavam o Messias. Então os milagres eles têm um caráter messiânico. Acontece que os milagres de Jesus, ele não fazia os milagres, ele não era o fã de ostentação do milagre, ele não saía fazendo milagre para provar que ele era Deus.
Ele fazia milagres porque os milagres dele tinham um propósito, tinham um fim. O milagre ele não era o fim, o milagre ele apontava numa direção final. Ele em si não representava o final da história. E é interessante a gente ver isso, que a nossa primeira reação é dizer, não, ele fazia milagre porque ele era Deus. E aí entra um ponto bem essencial, o ponto-chave da minha mensagem, que é onde a gente conversa a respeito de que Jesus ele operava milagres não como Deus, mas em terra. Jesus Cristo operava milagres como homem e como homem perfeito. E aí a gente vai ler um texto, Mateus vai ler para mim, um texto que se encontra em Filipenses 2, do 5 ao 8. Na mensagem ela diz assim: tentem pensar como Cristo Jesus pensava. Mesmo em condição de igualdade com Deus, Jesus nunca pensou em tirar proveito dessa condição de modo algum. Quando sua hora chegou, ele deixou de lado os privilégios da divindade e assumiu a condição de escravo, tornando-se humano. E depois disso, permaneceu humano. Foi sua hora de humilhação. Ele não exigiu privilégios especiais. Cristo, estando em terra, ele poderia querer os seus poderes de divindade e agir através desses poderes de divindade. Mas Cristo vai lá e abdica. Tem uma versão que diz que ele se despe de toda a sua glória e abdica de seus poderes de divindade. No momento que Cristo está em terra, ele é homem. Só que ele é homem perfeito. A grande questão é que Jesus, ele domina sobre a criação como Adão não conseguiu dominar. Onde Adão fracassa, Jesus tem sucesso. Então Jesus opera milagres porque ele era homem, não porque ele era divindade. Os milagres que ele opera, nós podemos operar porque nós somos homens, purificados por ele. E sendo homem, ele opera milagres como sinais miraculosos, apontando para um destino, apontando para um fim. E não apenas como um fim em si mesmo. Os milagres eles não são uma essência para o nosso conforto. Não é Deus nos servindo. Os milagres eles sempre têm um propósito. Eles sempre apontam em uma direção. E aí a gente entra na questão de que Cristo, naquele momento, ele se rebaixa ao nível do homem, provando que nesse nível do homem é possível você operar obras miraculosas. É possível fazer sinais maiores do que ele, como nós veremos à frente. Cristo, naquele momento, ele passa por tudo que nós, como homens, passamos. Ele vive numa sociedade temporalmente um pouco diferente, mas passa por todas as questões que nós, como homens, também passamos. E aí a gente vai fazer uma análise do caso do homem cego de nascença, que Jesus cura. Então a gente vai ler em João 9, o próximo texto, 9 do 1 ao 5. Caminhando pela rua, Jesus viu um homem cego de nascença. Seus discípulos perguntaram: Rabi, quem pecou? Este homem, os seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus disse: vocês estão fazendo a pergunta errada, procurando a quem culpar. Não há nenhuma relação de causa e efeito aqui. Em vez disso, olhem para o que Deus pode fazer. Precisamos trabalhar com energia, porque aquele que me enviou enquanto o sol está brilhando. Quando a noite chega, o expediente acaba. Mas enquanto estou no mundo, há bastante luz. Eu sou a luz do mundo. O texto ele é muito claro e encaixa com a palavra da Sabrina, de que eu sou a luz do mundo. E no texto, ele começa o texto falando que a gente faz a pergunta errada. E diariamente a gente faz perguntas erradas. A gente não entende que as coisas são para a glória
elas não são um decreto de maldição, elas não são um efeito causado por coisas ruins que a gente pratica. As coisas, independente do que forem, elas sempre são, enfim, em fruto de glorificação. A manifestação de glória através das nossas vidas. Um tempo atrás eu tive uma doença bem grave, assim, e quem me conhece sabe toda a história. E eu tive a graça de, no momento que o médico ele me falou, entrou uma paz. Que na verdade depois, naquele momento eu falei que entrou uma paz, mas depois eu percebi que não entrou, a paz já estava dentro de mim. Eu simplesmente tive naquele momento a percepção do que já habitava dentro de mim. Naquele momento que o médico estava me falando, e o médico foi muito claro a respeito da situação, ele me falou: olha, as chances de cura são essa, existe a chance da gente não conseguir curar, é uma doença grave, é uma doença que pode sim, em determinadas condições ruins, acabar levando a óbito. E naquele momento, o médico até ele ficou um pouco espantado, porque ele esperava a reação natural. Acontece que nós não somos naturais, porque o milagre pra gente é natural. E tendo essa essência de entender que nós não somos temporais, a gente entende que o milagre físico, ele tanto pode acontecer, quanto ele pode não acontecer. Mas de qualquer modo, ele terá sido um milagre para a glória de Deus. O milagre físico, ele é um pedacinho do iceberg. Não é nem a ponta, ele é um pedacinho. Agora, a questão de entender que nós não somos temporais e que o fato de nós estarmos aqui respirando, nós estarmos aqui conversando, nós temos intelecto para isso, já é um milagre. Isso manifesta a glória de Deus. O Levi vai passar algumas fotos. A doença que eu tive era um câncer, foi mais ou menos um ano atrás. Ela teve impacto físico em mim? Sim, obviamente. Isso é natural, isso faz parte do ser humano. Acontece que quem me conhece e acompanhou a situação sabe que aquilo ali não afetou a minha plenitude perante quem eu sabia que eu já era. A todo momento eu entendi que eu já era atemporal, que aquela doença ela não me limitava e que a cura era um processo de milagre, mas era um processo natural. E não importava se a cura ia vir através de um modo chamado espiritual ou de um modo chamado medicinal. Porque afinal, a medicina, ela é um milagre. A criação do nosso intelecto por Deus, que nos permitiu criar a medicina, criar os compostos, é um milagre. A minha doença, ela pode ter explicação, a cura dela, hoje eu tenho remissão completa, não tenho mais nada relacionado a isso. Acontece que essa cura, ela pode ser explicada pelos dois fatores. Eu posso explicar pelo acaso, dizer que eu fui lá, fiz uma quimioterapia, tomei os medicamentos, ou ela pode ser explicada pelo milagre. Eu creio plenamente que a minha cura foi pelo milagre. E não é unicamente pelo fato de que minha cura aconteceu em 1 mês e meio, quando se esperava em torno de 6 meses. Mas sim porque eu entendo que independente do tempo decorrido, independente da cura física ou não, aquela doença manifestou a glória de Deus na minha vida. Aquela doença serviu para modificar coisas que eu precisava que fossem modificados. A pergunta naquele momento não era a pergunta de por que isso está acontecendo. A pergunta naquele momento era entender como aquilo glorificaria a Deus. Hoje, estar aqui passando isso para alguém é glorificar a Deus. Hoje, isso não é que hoje dá propósito para aquilo, porque aquilo já tinha propósito muito antes de hoje. Só que hoje é uma parte do propósito daquilo. Hoje é entender que coisas ruins do ponto de vista humano não necessariamente são coisas ruins. Coisas ruins podem significar grandes avanços. O homem cego que Jesus cura, ele
tem contato com Jesus através de sua doença. Quem não gostaria de ter contato com Jesus? O homem cego, ele pode testemunhar de algo, ele pode vivenciar uma experiência incrível, ele pode ter a sua vida impactada, a sua vida mudada, através de algo que muitas vezes as pessoas viam como maldição. Todos os milagres e todos os sinais miraculosos, eles têm um propósito e eles representam algo. Uma outra coisa interessante da gente ver a respeito da história do cego é que quando Jesus gospe no chão e passa no olho do cego, a gente tem uma dificuldade de interpretar, e eu nunca tinha me deparado, nunca tinha parado para estudar isso. A gente passa batido como se fosse uma mandinga, uma coisa que Jesus faz ali, um processinho meio macumba ali. Só que na verdade não, aquilo ali tem um sentido. Tudo que Cristo não faz é coisas aleatórias. Tudo que Cristo faz tem um sentido. Quando Cristo mistura barro e passa no olho do cego, é para que o cego tenha que ir até o tanque de Siloé. E lá no tanque de Siloé estava tendo uma festa onde estavam os mestres da lei, que tinham a função de verificar os milagres messiânicos. Então Cristo, quando faz aquilo, se cumpre uma profecia. Todos os milagres que Cristo opera, eles apontam em um sentido, eles apontam em um sinal. E aí a gente vai ler um texto que fica em João 14, do versículo 11 até o 14. Creiam em mim, estou no Pai e o Pai está em mim. Se não consegue crer nisso, creiam no que veem, minhas obras. Quem confia em mim fará não apenas as coisas que faço, mas poderá até mesmo fazer coisas maiores, porque eu, em meu caminho para o Pai, dou a vocês o privilégio de fazer a mesma obra que tenho realizado. Podem contar com isso. De agora em diante, tudo que pedirem, em conformidade com o que eu sou e faço, vou conceder a vocês. E deste modo que o Pai será visto, pelo que Ele é no Filho. E é isso que quero dizer. Seja o que for que pedirem, se for desse modo, vou fazer para vocês. Quando eu li esse texto, a minha primeira reação foi pensar, tá, peraí, mas como assim obras maiores? Cristo ressuscitou mortos, Cristo fez coisas que eu nunca vi durante a minha existência. E aí, naquele momento de reflexão, eu percebi que eu não estava entendendo o conceito do que é um milagre. Cristo, ele andou por um território menor do que metade de Santa Catarina. Hoje, nós atravessamos o continente, nós voamos. A gente está numa ilha. Você andou sobre as águas para chegar aqui. Foi através de uma tecnologia? Sim. Foi através de uma ponte. Acredito que ninguém veio de barco. Mas você usou uma tecnologia para chegar até aqui. Só que tudo isso são sinais miraculosos. O milagre, ele está ao nosso redor o tempo inteiro. E a gente insiste em dizer, não, isso não é milagre. Hoje, nós conseguimos fazer com que essa mensagem que a gente prega aqui, ela seja, de certo modo, onipresente. Eu posso pegar meu celular, ligar uma câmera, conectar na internet, e essa mensagem pode estar em vários lugares do mundo ao mesmo tempo. Isso é algo milagroso, isso é algo incrível, isso é algo que não tem como ser explicado senão pelo viés de um milagre. Falando da questão de milagres, muitas vezes a gente acha que os milagres eles vão acontecer de um jeito pré-determinado dentro de uma caixinha. Na época de Jesus, existiam regras para os milagres. E quando Jesus vem, ele vai lá e não cumpre necessariamente as regras dos milagres. E muitas vezes a gente acha que o milagre ele vai acontecer do jeito, das regrinhas que a gente acreditou. Jesus vai lá e opera um milagre no sábado, quando isso era proibido. A gente, muitas vezes, nos falta fé para ir lá no meio da balada e operar um milagre lá. A gente, muitas vezes, falta fé para ir lá no lugar que todo mundo chama de impuro e purificar. Cristo, quando ele cura o leproso, ele cura pelo meio que a gente, na época, não acreditava ser possível. Um leproso não podia ser tocado,
porque ele contaminaria o que era puro e levaria a lepra adiante. Cristo, quando cura o leproso, ele não cura por uma imposição à distância, ele encosta no leproso. Só que a purificação de Cristo purifica o leproso. A purificação de Cristo torna o leproso limpo. A lepra não contamina Cristo. Cristo é limpo. Cristo é limpo. Cristo limpa o leproso através da sua purificação como homem perfeito, abdicado de glória. E ele nos diz que nós faremos obras maiores através da purificação que ele nos concede.